Nós temos 6 pontos para essa nossa apresentação que estão aqui. E vamos na nossa apresentação, portanto, ponto a ponto, até as respectivas conclusões e aquilo que vamos apresentar como sendo perspectivas. É que muitos que acompanham Moçambique sabem que nesses últimos anos houve um crescimento substancial do setor extrativo, nesses últimos 10 anos, em aproximadamente alguma coisa como 10 vezes quase daquilo que é a sua contribuição ao PIB, embora a contribuição às receitas ainda esteja muito baixa. Estamos a falar de algo entre 4% a 5%, principalmente quando nós estamos a incluir as mais-valias que aumentam esta fatia muito mais. Nos próximos tempos também está-se à espera de grandes investimentos nessa área, principalmente olhando para o gás do Rovuma. E se espera que esses investimentos tragam alguma coisa em torno de 50 bilhões em termos de receitas dos Estados. Mas é claro que nós temos que dizer que essas cifras mudam. Existem vários números e há algum grau de imprecisão e incerteza hoje em dia em relação àquilo que são ou que serão as cifras em termos de receitas do Estado. Também se projeta que Moçambique vai ser um dos principais produtores mundiais do gás natural liquefeito e que espera-se que tenha mais ou menos alguma coisa em torno de 7% daquilo que é a produção mundial, ao menos olhando para até 2026, os números que existem. O país também, sabemos que nas últimas 2 décadas atraiu grandes investimentos diretos, estrangeiros principalmente, na área de recursos naturais. Tendência essa que cresceu até 2016, quando houve a queda dos preços, portanto, dessas commodities, e depois houve a crise da dívida que conhecida como a crise das dívidas ocultas. Este crescimento do setor extrativo da economia naturalmente suscitou um debate com alguns pontos que estão aqui, de que o país provavelmente vai se livrar da sua histórica dependência externa, de que também se espera que os recursos naturais sejam um fator importante do ponto de vista de transformação econômica e diversificação da economia, mas também existem os riscos da chamada doença holandesa, que requer que haja, portanto, instrumentos de gestão macroeconômica, como políticas fiscais e a política monetária para mitigar esse risco. Isto depois, logo adiante, vai ser desenvolvido pelo meu colega, o Ian. Mas também, a nível internacional, há um grande debate sobre o papel da indústria extrativa como impulsionadora do desenvolvimento. E um dos elementos que emerge neste debate
é o grande potencial que existe de transformação econômica da indústria extrativa e principalmente a partir de uma política industrial. A ideia aqui é a seguinte, é que a política industrial é um elemento fundamental para impulsionar a contribuição dos recursos naturais como elemento de transformação econômica. Mas aquilo que a prática indica, efetivamente, olhando para a África e até outras partes do mundo, é que o boom de recursos naturais, apesar de trazer altas taxas de crescimento econômico, não resultou em redução de pobreza e transformação econômica conforme estava à espera. E, em muitos casos, até, houve uma baixa criação de emprego, tanto na indústria como no setor de serviços. Também a experiência mostra que a política industrial com base na indústria extrativa não tem tido assim resultados animadores no que concerne aquilo que é a transformação institucional que possa criar os fundamentos para uma efetiva transformação econômica. E alguns autores, inclusive, dizem que o que os Estados podem esperar é que a política industrial seja, na melhor das hipóteses, uma forma de reduzir os custos de transação e não tem assim este impacto tão amplo como se estava à espera. Também há um debate muito grande em relação ao papel dos vários atores neste processo, que tenta questionar essa ideia de que, por exemplo, atores que são tidos como mais frágeis, como comunidades ou atores nacionais, eles, na verdade, podem ter algum poder no sentido de, se não forem devidamente integrados neste processo, bloquearem a implementação das estratégias existentes com base nos recursos naturais, portanto, essas estratégias de desenvolvimento. Uma outra vertente aponta para a ideia de que se os recursos naturais, ou seja, para que os recursos naturais sejam um fator efetivo de transformação econômica, eles devem ter a capacidade de transformar, portanto, o capital que vem, portanto, desses recursos em termos de capital produtivo, humano, e também em termos de ativos. Aqui, no caso, fala-se dessa ideia da necessidade de existência de um fundo soberano como elemento que pode fazer essa transição entre os recursos naturais e outras formas de capital. E neste elemento aqui torna-se importante a existência de instituições, ou seja, as instituições seriam o elemento intermediador que faz com que os recursos naturais possam ser transformados em outras formas de capital que tenham este potencial de transformação econômica. E, portanto, instituições e de forma mais específica também a boa governação, e este é um discurso forte no Banco Mundial. Então, essencialmente, o raciocínio subjacente a essas reflexões é de que uma estratégia de desenvolvimento baseada
dos recursos naturais, ela deve ter a capacidade de ligar a exploração dos recursos naturais e a utilização das suas receitas para o alcance dos objetivos de desenvolvimento. Então, isto implica definir um quadro de políticas nacionais mais amplos, portanto, macro, e também políticas setoriais, e também identificar instituições e mecanismos de articulação e coordenação dos vários interesses. Em Moçambique, por acaso ou não, nós temos a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que foi aprovada em 2014, é uma estratégia de 20 anos, portanto, 2015-2035. E nessa estratégia, particularmente, se aponta o papel dos recursos naturais como um elemento de transformação estrutural da economia. Então, o nosso estudo, particularmente, a parte da análise dessa estratégia, para refletir como é que os recursos naturais, na perspectiva dessa estratégia, podem potencialmente ou estão contribuir para a transformação econômica. Bom, dentro do âmbito do estudo, esta análise, portanto, está a ser feita numa abordagem institucional. Então, o que nós estamos aqui a olhar é qual é, portanto, a dinâmica do setor extrativo dentro dessa lógica de um fator importante, do ponto de vista de transformação estrutural da economia, olhando para as instituições e analisando qual tem sido o seu desempenho e quais seriam as causas subjacentes a esse desempenho e aos resultados que essas instituições estão a ter. Então, eu iria interromper por aqui e chamaria o meu colega Munhanga e depois o Tom. Muito obrigado, bom dia mais uma vez. Vou dar continuidade à apresentação e vou me focar primeiramente na questão do nosso quadro conceptual e analítico para essa discussão. Um dos primeiros pontos, quer dizer, sendo que o nosso trabalho olha para a questão sobre instituições, recursos naturais e a questão da transformação econômica, um dos primeiros pontos seria tentar enquadrar o nosso conceito de transformação econômica e emprestamos o conceito de transformação econômica aos autores aí citados. E o ponto é que olhamos para a questão da transformação econômica como reafetação da atividade econômica entre os diferentes setores da economia, agricultura, indústria transformadora e serviços. E essa reafetação consiste particularmente, um dos elementos dessa reafetação é a questão da mobilidade de recursos dos setores menos produtivos para setores mais produtivos, nesse caso da agricultura para a indústria e para o setor de serviços. E no que diz respeito à indústria extrativa, nós olhamos particularmente para dois setores específicos, que são a mineração, a questão do petróleo e o gás, e dentro desse conjunto de setores específicos focamos particularmente nos megaprojetos, que, como todos nós devemos saber, são investimentos iguais ou superiores a 500 milhões de dólares, segundo a legislação
de investimento em Moçambique. No que diz respeito à nossa visão, ao nosso conceito sobre instituições, o Ricardo já havia adiantado alguns pontos, que é olhamos para as instituições como regras do jogo, e para nós, nesse caso, são as tais regras do jogo, tanto do ponto de vista formal como informal, e que essas mesmas regras do jogo sejam amplamente aceites no sentido de serem mediadoras daquilo que é a relação entre os diferentes agentes, tanto do ponto de vista coletivo e individual e com a sociedade. O terceiro ponto é, uma vez que o nosso trabalho olha para a questão das instituições, e dentro disso nós olhamos para as políticas e estratégias públicas como um tipo de regra que nos pode conduzir àquilo que é o objetivo de transformação econômica da economia dentro de um quadro, dentro desse setor de recursos naturais. E, embora achemos que as políticas e estratégias públicas são facilmente mutáveis, são mais fáceis de mudar do que as próprias instituições propriamente ditas. Neste caso, o nosso foco nas instituições é nas normas informais, formais e políticas, e pretendemos saber, por exemplo, quais são essas instituições, como é que operam e que tipo de implicações essas mesmas instituições têm para a questão da transformação econômica. E no caso de Moçambique, nós optamos por olhar um pouco para a história do setor extrativo, mais particularmente na sua contribuição à economia e as dinâmicas subjacentes a essa mesma contribuição, e como é que essas dinâmicas são mediadas pelas políticas e instituições que discutimos no nosso trabalho. Em geral, temos uma visão de instituições que é contingente, na medida em que achamos que o funcionamento, o desempenho, os resultados dessas instituições dependem claramente do contexto específico em que essas mesmas instituições são criadas, ou no contexto específico em que essas mesmas instituições funcionam. E que são definidos também pelos autores dentro desses contextos. De facto, nós não abraçamos a ideia de melhores instituições, basicamente por causa dessa forma, por causa do contexto específico, uma vez que as instituições que nós podemos achar que sejam as mesmas, podem ter desempenho diferente em contextos específicos em que estas mesmas instituições operam. Bom, nós falamos de que as políticas, estratégias, instituições são o foco do nosso trabalho para responder à questão do papel dos recursos naturais no processo de transformação econômica em Moçambique. E, como o meu colega já havia adiantado, temos a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, que tem essa visão do papel dos recursos naturais na transformação da economia e na diversificação por meio de um processo de industrialização, etc. E um dos pontos também que a Estratégia Nacional de Desenvolvimento coloca como forma ou como mecanismo para resolver a questão da transformação estrutural da economia por via dos recursos é a questão do Fundo Soberano, que tem sido bastante discutida. Muito recentemente, o Banco de Moçambique elaborou uma proposta de como é que o Fundo Soberano deve ser, como é que deve ser gerido. Acho que essa proposta ainda está em circulação, ainda está em discussão. Provavelmente várias instituições que lidam com a questão dos recursos naturais devem estar neste momento a fazer o seu contributo, e nós também, por meio deste trabalho, em algum momento fizemos algum contributo para este mesmo debate. Bom, um ponto particular na estratégia é que, embora haja esse reconhecimento, embora haja essa visão de que recursos naturais são fundamentais para a transformação estrutural da economia por meio da diversificação, da industrialização, é que
a mesma estratégia não define como é que a acumulação baseada nos recursos e nas receitas que provêm da exploração desses mesmos recursos, como é que esse processo de acumulação pode se traduzir em transformação econômica e como esse mesmo processo pode financiar as políticas rumo à própria transformação econômica. O segundo ponto é que achamos que para que a Estratégia Nacional de Desenvolvimento atinja os objetivos de transformação por via de recursos, é preciso olhar muito particularmente para a questão das políticas macroeconômicas, como é que a gestão das políticas macroeconômicas, sobretudo as políticas fiscal e monetária, como é que essas políticas são geridas, como é que procuramos resolver, por exemplo, os conflitos à volta dessas mesmas políticas. Temos a questão da política industrial, como é que a política industrial olha para a questão dos recursos, até que ponto é que essa política industrial, as políticas macroeconômicas e as outras políticas setoriais relevantes para o setor estão em coordenação, de modo a responder a um objetivo bastante específico que é colocado pela própria estratégia de desenvolvimento. É muito especial relacionado com a questão da indústria extrativa e como é que essas políticas deverão definir ou determinar os instrumentos para a transformação econômica. Bom, continuando, vamos olhar, primeiro falamos a um nível de políticas, que é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, vamos já a um nível das políticas macroeconômicas e setoriais. E o meu colega Mapana também já havia adiantado a questão da política fiscal e monetária, como é que a política fiscal e monetária interagem ou coordenam para evitar aquilo que são os efeitos nefastos da riqueza, como se diz por aí, em relação a recursos naturais, e que é um dos aspectos, é a famosa doença holandesa. Como é que a gestão macroeconômica funciona de forma mais efetiva para evitar ou para reduzir os riscos dessa doença holandesa. E um segundo ponto, do ponto de vista de políticas, temos a política industrial, que foi aprovada acho que em 2015, que cobre 2016 a 2025. O ponto é que a política tem enfoque na promoção de pequenas e médias empresas, e essa promoção deve consistir na ligação dessas pequenas e médias empresas com os megaprojetos, de modo a desenvolver a capacidade industrial, a capacidade dessas pequenas e médias empresas em poderem fornecer serviços ou poderem se integrar dentro da dinâmica dos grandes projetos. E aí, relacionado a isso, temos a questão da política ou da lei sobre o conteúdo local, que já há uma proposta legislativa pronta, que estava a ser discutida há mais de 10 anos, mas que encontra alguns entraves do ponto de vista de ligações com os grandes projetos, uma vez que grandes projetos, e pela dimensão desses projetos, assim como o nível de exigência de qualidade desses mesmos projetos, eles têm mais preferência em trabalhar dentro das cadeias globais de valores que eles controlam e que impõem padrões internacionais a seus fornecedores que não podem ser alcançados, pelo menos neste momento, pela indústria nacional. Um quarto aspecto é o plano diretor de gás, que também olha para a questão das pequenas e médias empresas e o seu alinhamento com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Perante essa dinâmica de crescimento da importância da indústria extrativa, nos últimos anos houve necessidade de fazer revisões legislativas, sobretudo na Lei de Minas,
e na lei do gás. Então, houve como um avanço institucional ou do ponto de vista de política, houve essa necessidade e em 2014, acho que 2017, houve a revisão dos regimes fiscais do setor de mineração, do petróleo e gás. Outras instituições que regulam esse setor, por exemplo, o Instituto Nacional do Petróleo para a questão do gás. Temos também instituições de prestações de contas, como o Tribunal Administrativo, que já existia muito antes da revisão dessas legislações tributárias, tanto do setor mineiro, assim como do setor do gás. E também Moçambique, ao longo dos últimos anos, por causa dessa dinâmica da importância do setor extrativo, Moçambique acabou integrando algumas iniciativas globais que lidam com as questões sobre a transparência e prestação de contas na indústria extrativa. Neste caso, a iniciativa de transparência da indústria extrativa, em que Moçambique é membro e que já publicou alguns relatórios sobre transparência. Bom, do ponto de vista mais geral, vamos entrar quer dizer, na questão dos recursos naturais, ligamos com o quadro institucional que estivemos aqui a discutir e a questão da transformação econômica. Mais uma vez, nós, como havíamos dito, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento tem essa visão de recursos naturais ligados com a questão da transformação econômica e que achamos também que ainda não existem instrumentos claros operacionais que materializem essa visão de transformação econômica. E, de novo, vamos voltar, temos as políticas macroeconômicas. Sabemos todos nós que Moçambique é altamente dependente de recursos externos, tanto públicos assim como privados. Falamos aqui do investimento direto estrangeiro, da ajuda externa, tanto por meio de doações, assim como por meio de empréstimos concessionais, embora nos últimos anos o país aventurou-se no endividamento externo comercial. Temos os exemplos das dívidas ocultas e alguns outros projetos de infraestruturas que foram financiados por dívida pública. E isso está bastante ligado à questão da gestão da política monetária, assim como da gestão da política fiscal. A política monetária em Moçambique tem um foco bastante específico, que é a inflação, e usa vários instrumentos para atingir esse objetivo, e um dos instrumentos é a questão do controle, por exemplo, da massa monetária, do controle do valor da moeda, que é basicamente dependente da entrada ou não de divisas no país. E também sabemos que o país depende altamente de importações para o consumo ou para a própria produção. Quer dizer, importamos uma boa parte de matérias-primas para a produção industrial, por exemplo. Importamos muitos equipamentos, etc. E que a gestão da política monetária, muito sobretudo a gestão de divisas no país, é bastante fundamental nesse processo de controle do nível de preços, etc. Então, em termos de gestão de política fiscal, como havia dito, a política fiscal nos últimos anos focou-se muito na questão do investimento público, sobretudo na construção de infraestruturas, a maior parte das quais se ligava com o setor extrativo, quer dizer, foram construídas para
acomodar ou para viabilizar o setor extrativo da economia, e que a construção ou investimento dessas infraestruturas foi fundamentalmente via endividamento público, com a China muito particularmente. Dependência de fluxos de capitais estrangeiros e ajuda externa, já havia mencionado, de facto não são suficientes e também não são voltados para a questão da transformação econômica. O investimento direto estrangeiro em Moçambique tem seus objetivos específicos, são empresas multinacionais, operam como qualquer outra empresa que tem como objetivo gerar lucros. Então, as empresas não estão necessariamente voltadas para a transformação econômica da economia, para a transformação da economia, desde o momento que consigam explorar os recursos que querem, têm seus mercados definidos e esses mercados não estão em Moçambique. Então, de facto, hoje, o investimento direto estrangeiro não está voltado para a transformação econômica e um dos pontos fundamentais é que isso depende muito de como é que internamente nós olhamos para a questão do investimento direto estrangeiro e, ao mesmo tempo, tentamos usar esse mesmo investimento direto estrangeiro para atingir objetivos de transformação econômica. E um dos pontos que a estratégia e algumas outras políticas discutem é a questão das ligações entre empresas nacionais e os grandes projetos. Até hoje, o debate está em volta de que existem fracas ligações entre os grandes projetos e empresas locais, muito particularmente por causa dos aspectos que já haviam sido levantados, como a questão da qualidade, das competências das empresas nacionais, que precisam, de facto, de um grande empurrão por parte não só do governo, mas também por parte de outras instituições que possivelmente estariam interessadas em desenvolver a classe empresarial nacional, sobretudo o setor privado. E, neste contexto, as empresas multinacionais têm mais apetência ou têm mais segurança em usar as cadeias globais com que já operam há bastante tempo, e também há um alto risco reputacional de ligação com empresários nacionais devido às suas ligações políticas. Eu acho que um dos aspectos que tem sido discutido, de facto, na questão do conteúdo nacional é a ligação entre o empresariado nacional e a política, muito sobretudo com o partido no poder, que tem um pouco mais de controle sobre o funcionamento da economia, o funcionamento das instituições, etc. O conteúdo nacional foca-se mais na questão da capacidade ou da possibilidade das empresas nacionais fornecerem bens e serviços a essas multinacionais. Muito pouco se discute a questão de como é que, por exemplo, o empresariado nacional pode usar os recursos, ou, por exemplo, vamos supor, o gás, o carvão, para desenvolver um processo de industrialização mais amplo ou para transformar esses recursos dentro da economia. De facto, o foco é como é que podemos entrar no negócio dos recursos, como é que as empresas nacionais podem fornecer bens e serviços e como é que esse processo pode acontecer. E, no fim, nós achamos que, de facto, a transformação econômica só pode ser financiada por um processo muito mais amplo de mobilização de recursos internos, e uma das questões é, de facto, melhorar, por exemplo, os processos administrativos de tributação, e também há um argumento que já vem há bastantes anos, que é defendido, por exemplo, pelo professor Castelo Branco, que é a questão da renegociação dos contratos, pelo menos com aquelas multinacionais ou com os grandes projetos que já estão a gerar algum lucro significativo.
Bom, só para complementar, gostaria também de olhar um pouco para o histórico da indústria extrativa, como havia dito, do ponto de vista de contribuição, quer nas receitas, quer no produto interno bruto. E se formos a ver, nos últimos anos, a nossa economia, pelo menos até 2014, 2015, manteve um ritmo de crescimento bastante estável, que é à volta dos 7%, e que essa dinâmica de crescimento foi interrompida logo após o escândalo das dívidas ocultas, mas também pela redução do preço das principais commodities que nós exportamos, como o carvão, sobretudo a partir de 2014, 2015. Embora tenha havido algum tipo de recuperação depois de 2016, como mostra, por exemplo, o gráfico sobre o crescimento da indústria extrativa. De facto, se formos a ver, a indústria extrativa contribuiu mais do ponto de vista do crescimento do PIB, não necessariamente no PIB em si, porque a agricultura ainda continua a ser o setor que mais contribui para o PIB, mas do ponto de vista de crescimento da economia, a indústria extrativa nos últimos 10 anos contribuiu muito mais no crescimento da economia. E, como podemos ver, 2012 contribuiu com cerca de 39%, quer dizer, o crescimento da indústria extrativa de 2011 para 2012 atingiu seu pico mais alto, que é de 39%, e depois um pouco da crise em 2016, voltou de novo a ter um pico de cerca de 32%, e nos últimos anos, em 2019 também, depois de uma ligeira descida, também teve uma ligeira subida em termos de crescimento de 10,7% para 19%. Bem, um dos aspectos que o meu colega colocou foi a questão da industrialização, que é a redução, por exemplo, da mão de obra no setor industrial, que mostra que não estamos ainda num caminho de transformação econômica estrutural, uma vez que parece que essa transferência de recursos de setores menos produtivos, como a agricultura, para setores mais produtivos, nesse caso o setor manufatureiro, o setor industrial, tem acontecido mais de forma muito tímida. E acho que houve um estudo do Unilever que tenta mostrar de que, de facto, o contributo da indústria no emprego reduziu bastante, assim como a própria produção industrial reduziu. E isso leva-nos a crer que há um processo de desindustrialização prematura. Alguma informação mostra que nos últimos anos alguns ramos do setor industrial foram desaparecendo de uma forma bastante acentuada, o que mostra que de facto há um processo de desindustrialização que está a levar a cabo, embora o próprio contributo da indústria no PIB tenha crescido muito pouco nos últimos 2 anos, depois de uma tendência mais ou menos decrescente entre 2012 e 2016. No que diz respeito à indústria extrativa, como o gráfico mostra, assistimos a um crescimento do seu contributo no produto interno bruto, embora em 2019 o contributo reduziu, basicamente por causa das várias crises que o mundo, o país vem enfrentando, sobretudo a crise dos preços dos principais produtos primários, a crise do endividamento público e uma série de questões que levam com que o contributo dos vários setores dentro da economia não seja
tão dinâmico como gostaríamos que fosse. Bom, olhando do ponto de vista de receitas, este gráfico mostra que, de facto, embora a economia ou a indústria extrativa tenha crescido de forma acelerada nos primeiros anos, por exemplo, 2011 até 2015, o seu contributo nas receitas fiscais, nas receitas públicas, foi bastante moderado, à volta dos 4% em média. E isso foi bastante determinante, por exemplo, em 2016, quando, devido à crise, o contributo da indústria extrativa voltou a cair drasticamente. E, bom, como o gráfico diz e mostra, de facto, o contributo do setor extrativo é bastante influenciado pelas receitas extraordinárias, nesse caso, as mais-valias. Se formos a ver, em 2017, acho que houve uma transação de mais-valias que fez com que o contributo da indústria extrativa nas receitas subisse para cerca de 14%, e no ano passado, todos nós devemos saber, houve a venda da Anadarko, e que isso contribuiu significativamente na receita, no contributo da indústria extrativa na receita. Mas aí o ponto é, bem, são receitas extraordinárias, não são receitas que são previstas, e isso levanta um problema muito sério sobre como é que, de facto, por exemplo, as receitas extraordinárias são determinadas, como é que essas mesmas receitas são usadas para desenvolver um processo de transformação econômica e social no país. Uma vez sendo receitas não previstas, cria uma euforia quando o governo recebe, mas também há uma questão à volta disso, que é a questão da negociação dessas receitas. E não sei se muitos de nós podem ter acompanhado, parece que, de fato, o que se esperava do ponto de vista das receitas extraordinárias, em algumas das transações, esteve aquém do esperado. E isso tem a ver com o próprio processo de como é que as mais-valias são negociadas, embora tenhamos uma legislação específica sobre tributação que indique claramente como é que possivelmente essas mais-valias são calculadas. Por último, ia olhar para a questão de novo das receitas do setor extrativo. Achamos que ainda não são suficientes para financiar a transformação econômica, e este gráfico mostra um pouco aqui que são os dividendos das empresas, os dividendos que o setor extrativo tem nas receitas, o contributo dos dividendos do setor extrativo nas receitas públicas. E podemos ver só em 2016 é que tivemos um contributo, digamos, considerável, embora baixo, e também em 2018. Então, o contributo ronda por aí à volta dos 1%, se formos olhar para o período de 2014 a 2019. Então, fim isso, ia retornar para o meu colega Mapan para fazer alguns pontos adicionais e as conclusões. Obrigado, Nhanga. Bom, um dos objetivos deste estudo era nós olharmos para aquilo que são alguns fatores subjacentes dentro dessa abordagem institucional para este desempenho. Bom, um ponto que salta à vista, principalmente quando nós olhamos para
ainda é que ainda não se consagrou como um instrumento institucional, ou seja, como um instrumento que permite criar uma série de normas, regras, de mecanismos que efetivamente possam ser funcionais sob o ponto de vista do objetivo de transformação econômica. Então, enquanto não existir um instrumento que seja uma espécie de quadro institucional, portanto, todos esses elementos que foram aqui indicados dificilmente podem ser articulados dentro de uma estratégia que tem como os recursos humanos como naturais como a base para o desenvolvimento. Um outro ponto aqui que é importante vermos em conta é que há um conjunto de elementos informais que perpassam essas instituições. Aquilo que o Muyanga disse há pouco, se nós olharmos para a questão das mais-valias, essas mais-valias muitas vezes foram sendo negociadas à margem daquilo que é o quadro normal das leis fiscais. Ou seja, um dos elementos, embora de âmbito excepcional das receitas, de fato, apesar da existência de um quadro formal, tanto de instituições formais, mesmo assim, ainda é afetado por processos informais que levam, portanto, a sua coleta. A política de conteúdo nacional, que seria a ligação por excelência entre os recursos naturais do processo de transformação econômica, como aqui já foi dito, ela está a ser fundamentalmente prejudicada por uma simetria de poder entre as empresas multinacionais, o governo e a classe empresarial doméstica. E muitas vezes, já indo para o outro ponto, tem a ver com dependência, a situação de dependência em relação ao investimento direto estrangeiro, muitas vezes faz com que a ação da classe empresarial doméstica nacional, que é fraca, naturalmente, com que esses influxos de recursos, muitas vezes, não estejam direcionados para aquilo que seriam potencialmente os objetivos de transformação econômica. Ou seja, são investimentos que essencialmente vão ao setor extrativo, são investimentos que, assim mesmo, são importantes para a reprodução e a acumulação de parte das elites nacionais, e por causa dessas alianças, isto faz com que o setor extrativo, apesar de estar em grandes influxos de investimento direto, não possa ter o impacto que se espera do ponto de vista de transformação estrutural da economia. E como aqui antes foi dito, a política fiscal e a política monetária muitas vezes estimulam não só investimentos em recursos naturais, mas também, no caso específico da política monetária, está a estimular mais o investimento nos títulos da dívida pública, desviando aquilo que seria a única opção, que era o financiamento interno, portanto, projeto de industrialização. Ou seja, não só espaço para de financiamento externo, como também a parte tem sido mais tem tido mais incentivos a investir na dívida pública, que
financia gastos públicos que, por sua vez, têm um foco muito grande de investimentos na área da indústria extrativa. Então, não se gera, portanto, importantes para que possa haver a devida transformação econômica. Bom, eu penso que estes elementos seria uma repetição deles. Então, o que é que nós estamos aqui a indicar? O que é que potencialmente podem ser perspectivas, olhando para essa abordagem que nós aqui adotamos? É que, para que haja uma estratégia de desenvolvimento verdadeiramente fundamentada nos recursos naturais como elemento de ação econômica, é importante que seja um instrumento que possa reverter as que nós aqui indicamos. Ou seja, o que nós temos é um instrumento que pelo menos tem essa visão estratégica, mas quando chega ao nível de operacionalização em termos de elementos setoriais, instituições, normas e práticas, essencialmente, esta visão não se materializa. E um elemento fundamental é que os vários atores, seja governo, empresários, política, os investidores externos, não operam dentro de um quadro articulado. Então, para que exista efetivamente uma estratégia de desenvolvimento que possa potenciar o papel dos recursos naturais como elemento central, então é importante que haja um instrumento agregador, coordenador, um elemento que cria o quadro institucional e estimula a práticas que possam fazer com que os vários atores articulem os seus interesses estratégicos em torno desse objetivo de transformação econômica, tendo como base a questão dos recursos naturais. E o outro ponto é como encontrar elementos para as condições de dependência que fazem com que, por exemplo, a política monetária não sejam instrumentos que contribuem para esse objetivo de usar os recursos naturalmente importante para a transformação econômica. Aqui é importante ter uma política fiscal que seja clara em termos de qual é que deve ser o destino das receitas provenientes dos recursos naturais. Ou seja, se nós formos a ver o quadro agora, mesmo com essas receitas extraordinárias que houve agora, não há nenhuma análise, não há nenhuma política articulada ou pelo menos consentânea com o objetivo de transformação econômica em termos de política fiscal na forma como esses recursos foram usados. Então, um quadro de política fiscal que seja muito claro sobre o gasto público direcionado para os objetivos de transformação econômica torna-se um elemento extremamente importante de gestão macroeconômica para que possa haver ligação entre recursos naturais e os objetivos mais amplos de desenvolvimento. Do ponto de vista da política monetária, torna-se importante que os instrumentos existentes possam estimular que haja o financiamento devido para o projeto de industrialização, como nós vimos até aqui, criar incentivos, por exemplo, para o financiamento da dívida pública, o que acaba não tendo o efeito
que se espera, principalmente considerando que dentro do contexto atualmente existente, o financiamento interno afigura-se como a forma talvez mais simples para eventualmente financiar o projeto de industrialização como elemento de transformação econômica. Em linhas gerais, esses são os pontos que nós tínhamos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa atenção.